Tarde, gente. Nossa, boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito grande estar aqui, Bárbara. Muito obrigada pelo convite. Eu lamento muito ter perdido a apresentação da Mari, que a gente se conhece de outros carnavais. Eu gostaria muito de ter te visto falando aqui, mas eu espero que a gente tenha chances aí para frente. Eu vou falar um pouco de uma pesquisa que a gente fez agora no Residual Lab desde 2022, que é uma pesquisa que tem, né, faz parte também desse processo da gente pensar em como democratizar o conhecimento produzido dentro da universidade, né? Então, a gente está tentando, a gente fez um site, eu vou deixar aqui, que não adianta ficar fazendo muito suspense com as coisas, né? Que é um site chamado Águas do Caju, que tem a ver com uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo aí desde 2022 lá no bairro do Caju. Eu queria falar um pouco, né, de onde vem essa pesquisa e um pouco para onde ela vai. Eu não vou passar os filmes, né, que daqui a pouco eu falo para vocês, tem vários filminhos aqui, mas a ideia, né, desse site é que ele pudesse ser apropriado, né, pelas escolas públicas da região do Caju. E que ele pudesse ser uma espécie de material didático. Só que ele tem, né, todos uns pressupostos aqui, né? Ele tem digamos, um engajamento com o mundo que eu também gostaria de apresentar aqui para vocês, para além, né, dessa relação um pouco mais instrumental. Bom, os grupos de trabalho, os grupos de pesquisa que eu coordeno, né, como eu disse, são o CASA e o Residual Lab. Eu começo nesse grupo CASA estudando moradia, né? Eu fiz uma tese de doutorado sobre a construção, o processo das casas na favela, né, pensando na materialidade, então eu tentava contar um pouco da história da cidade a partir, né, das políticas públicas a partir da transformação material do espaço da favela. E, né, quando você está pensando a cidade a partir da casa na favela, é uma coisa muito interessante, né, porque tem uma disjunção com a teoria urbana que a gente aprende, né, que meio que pressupõe uma cidade que já é totalmente dotada de infraestrutura. Quando a gente está pensando o mundo a partir da casa na favela, a gente sabe, né, que cada cômodo, né, cada cano, cada ligação elétrica é parte de um processo, e de um processo que é um levante cotidiano, muitas vezes, né, a própria permanência das favelas, né, na paisagem da cidade tem a ver com, né, pequenos levantes cotidianos ao longo de muito tempo e do trabalho de muita gente, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque nos últimos 10 anos, né, principalmente na antropologia, no norte global, ou na geografia do norte global, você tem uma ênfase muito grande nos estudos sobre infraestruturas urbanas. Então, as infraestruturas ajudariam a gente, né, a pensar dimensões, por exemplo, do que o Brian Larkin, que é um antropólogo, chama da política e a poética das infraestruturas. Então, você pensar, por um lado, a materialidade, né, como essa materialidade produz e reproduz desigualdades no mundo, né, e a poética, porque as infraestruturas têm essa dimensão, né, de projetos, de representar, né, o certo progresso, a partir das infraestruturas que o colonialismo também se faz no mundo, né, muitas vezes por um processo de extrema violência, né. Então, as infraestruturas também são muito interessantes porque elas permitem conectar, né, desde a vida cotidiana até, né, os grandes processos de capital, né, a gente sabe da financiarização da infraestrutura no mundo inteiro, é assim que a China entra no mundo inteiro. Então, as infraestruturas, né, têm essa abertura, né, para várias escalas da gente pensar o que é a vida urbana. Gente, desculpa, eu não prestei atenção quanto tempo eu estou, vou fingir que eu estou falando daqui a 5 minutos, tá? Pode deixar que eu vou. Tá bom, me avisa quando eu tiver os 5 minutos, que aí eu pulo para cá. Mas então, né, mas aí essa literatura, né, ela no norte global, ela costuma ser apresentada, né, assim, eles apresentam, por que é importante pensar em infraestrutura? E eles vão dizer, porque são coisas que a gente só percebe quando colapsa, né? Então, por que esses estudos sobre infraestruturas passaram a ser tão interessantes, principalmente no norte global? Justamente a partir de 2010, assim, que passa a ter um boom. A gente teve 11 de setembro, blackout em Nova York, né? Várias coisas que mostraram, né, no norte como
de ver se certas infraestruturas falham, o mundo para. Foi isso que aconteceu literalmente no 11 de setembro, né? E eu acho que isso vale realmente para muitas coisas, né? Se a gente pensa em como a gente depende da energia elétrica, como tem camadas, né, de infraestruturas que eu preciso para conectar, né? Por exemplo, para mostrar o meu site aqui para vocês. Agora tem uma outra coisa, né? Aqui na América Latina, a gente já pensa nisso há muito tempo. Isso faz parte do surgimento da antropologia e da sociologia urbanas. E mais do que isso, quando eu estava fazendo essa pesquisa, né, de doutorado, no começo dos anos 2000, no Morro do Borel, uma das coisas que mais me chamava a atenção era uma tensão geracional que existia, né, que normalmente os pais chegavam para os filhos e diziam assim: essas crianças, tudo mimado, abre a torneira e sai água. Eu estourei minhas costas a vida inteira indo pegar água lá na bica. Então, né, a galera estava muito ligada nessa importância da infraestrutura e na transformação que a infraestrutura faz na vida das pessoas e na dimensão política disso, em última instância. Né? Porque o fato de você abrir a torneira e sair água não é necessariamente, né, não é algo tão simples quando a gente olha, né, o mundo, digamos, do alto do Morro do Borel. Então, né, aí tem, e do ponto de vista mais teórico, a antropologia tem uma coisa que é muito interessante de pensar, né, o mundo e as desigualdades a partir das infraestruturas, que tem a ver com uma, e aí eu acho que a galera de design vai apreciar isso, que o que acontece quando você está pensando as infraestruturas nesses termos que eu estou falando, é que ocorre uma certa inversão entre figura e fundo, né? Ou seja, pelo menos quando você é antropólogo, né, você já normalmente há uma certa inversão no modo antropológico de se pensar. Em que sentido? No sentido que, assim, né, tem uma cena aqui, ou seja, estou eu aqui falando, né? Então, por exemplo, um sociólogo ou outros cientistas sociais estariam falando de mim e do que eu estou falando. O antropólogo vai tentar explicar as condições de possibilidade do que eu estou falando, né? Assim, o que leva o que eu estou falando a ser possível de ser falado e, mais do que isso, naturalizado. Tanto é que vocês não estranham tanto o que eu falo. Então, a antropologia está ali, né, nesse lugar de tentar pensar essas condições de possibilidade, né, das coisas que a gente fala. Quando a gente vai pensar na infraestrutura, é um pouco isso que acontece também. Né? A gente começa a olhar, né, todos os processos que são invisíveis que acontecem até eu conseguir chegar aqui e ligar isso daqui, por exemplo. Né? Então, vai desde a ligação aqui, né, da eletricidade, da internet, dos cabos, e nisso eu consigo, mais uma vez, conectar esse momento aqui quase banal, né, até os grandes processos de dominação do capitalismo, de financiarização do mundo. Né? Bom, então isso é tudo muito interessante, mas o que a gente vai fazer com isso? E se você começa né? O que acontece quando a gente começa a pensar em mudanças climáticas, por exemplo, a gente começa a pensar nesse tal de antropoceno, né, que é um termo que tem muitos problemas, mas, enfim, né, que é para, né, o que eu estou entendendo como antropoceno, né, essa coisa da ação humana, né, passar a transformar processos geológicos ou processos de muito mais longa duração que antigamente a gente pensava como inteiramente, né, assim, era como se a gente tivesse justamente, né, a história dos homens e uma coisa totalmente separada num background no seu outro tempo, né, essa história geológica, essa história profunda, tudo isso, né. A gente está falando de cidades, né, e a gente está defrontado com fenômenos como epidemias, né, o aumento do nível dos oceanos, enfim, né, ondas de calor, todas essas coisas. O que a gente começa a ver, né, é exatamente uma agência que não é necessariamente humana, né, mas é exatamente a gente tentar pensar, né, nesse mundo que é mais que humano, ou seja, para a antropologia é uma coisa meio louca que a gente começa a fazer uma antropologia mais que humana, não humana, que descentra o humano, né? Mas isso aí na verdade, né, aí eu volto para o que eu fazia antes. Então, o que isso tudo faz com o estudo das cidades? Ele faz uma coisa muito séria que a gente começa a perceber que o nosso próprio vocabulário de descrever a urbanização é profundamente enraizado e situado dentro de um certo contexto,
né, que é esse mundo dos engenheiros, que é um mundo, né, do urbanismo da virada do século XIX para o século XX, em que a urbanização era tida quase como um avanço natural do concreto sobre uma natureza primordial, né? Então tem uma naturalização, né, do modo como a gente descreve a urbanização como esse avanço do concreto sobre a natureza. E eu diria que aqui no Rio de Janeiro, isso é mais interessante ainda, porque a gente pode pensar no avanço do asfalto, né, sobre o mundo. E aí usando, né, essa duplo sentido do asfalto, né, seja em outra contraposição à favela, seja esse asfalto em contraposição à natureza. Então, isso é um pouco, né, das condições de possibilidade, para falar dessa inversão, né, desse projeto. A gente começa a se perguntar, então, o que acontece quando a gente está tentando pensar, né, que eu sempre falei que eu fazia uma antropologia do urbanismo, mais do que uma antropologia urbana, né? Então, o que isso acontece, né, quando a gente começa a pensar as cidades nesses termos, né? Primeira coisa é isso, né? A gente tem que pensar em outros vocabulários, porque esse vocabulário da urbanização que a gente tem, ele é o que fala em retificar rios, numa boa, ele é o que fala, né, em aterros, né, das mais diversas espécies, tanto aterro de lixo quanto esses aterros todos que fizeram a costa aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, se a gente tenta contar, né, então, essa história da cidade, ou a história do Rio de Janeiro, a partir de outro lugar. E aí a gente resolveu fazer um experimento, né, de tentar pensar em contar a história do Rio de Janeiro a partir das águas, não a partir desse concreto, né? Porque se a gente pensa, normalmente, quando se fala em história do Rio de Janeiro, ela começa exatamente com a expulsão das águas do centro da cidade, da tal da Rua da Vala, né, da Uruguaiana, não sei o quê. É só quando você se livra de toda essa água que estava ali que a gente pode começar a falar na história do Rio de Janeiro, né? E isso eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu acho que isso abre, enfim, eu estou com vários alunos que pegaram essa e estão fazendo muitas coisas muito interessantes, porque quando você está tentando pensar a história urbana a partir da água, né, você vai desde as desigualdades na distribuição de água na Baixada Fluminense até, né, enfim, os manguezais que estão sendo reflorestados. Enfim, você tem zilhões de possibilidades analíticas aí que são para pensar, né, também outras temporalidades, e nisso a gente é obrigado a meio que decolonizar, né, como, desculpa, os DDDs, que agora isso fica na cabeça, mas assim, né, o próprio, que não são só as palavras, né, o modo de pensar a própria urbanização e quem são os agentes, né, quem são, enfim, as vítimas e todos esses casos. Então, para pensar isso, né, a gente foi parar, enfim, no bairro do Caju, que tinha outras histórias, né, assim, eu já tinha um interesse muito grande, foi no momento que a gente fundou o Residual Lab, então o Caju também foi o lugar, né, do primeiro aterro sanitário da cidade do Rio, ele tem toda uma história com enfim, o tratamento do lixo na cidade, mas, sobretudo, né, se a gente vai pensar nessa relação das águas com a cidade, o Caju tem, né, assim, como um lugar muito interessante para a gente pensar isso daqui, que era a Casa de Banhos de Dom João, né, que foi fundada só que de olho no relógio, que, né, quando a família real vem para o Brasil, né, de repente a população dobra e tal, e eles, ao invés de irem morar lá nesse lugar que era do centro do Rio, que era, né, cercado de águas fétidas, dos miasmas, de como se descrevia aquela cidade naquele momento, né, ao invés disso, a família real vai morar lá na Quinta do Caju, né, meu Deus, lá no Museu Nacional, né? Não consigo, isso, na Quinta da Boa Vista, mas depois que o imperador sofre uma picada de carrapato, eles também arrumam uma casa, né, essa casa de banhos, que era a casa de praia do imperador, né, que fica ali, fica ali no Caju, escondido entre o porto, os contêineres, todos os aterros que foram feitos ali, toda aquela coisa toda, né? Então, e é muito interessante você ir nesse lugar hoje em dia, né? Nos anos 90 ele chegou a funcionar como Museu da Conlurbe, mas ele agora está fechado, né? O Museu da Conlurbe, você vê assim que poderia se escolher, né, falar desse passado da água, mas é o lixo. E lá a história é essa tensão, né? Daria também para contar toda a história do Rio de Janeiro pelo lixo a partir do Caju, mas a gente
tentando ser otimista, a gente vai contando pela água. Eu também não sei de onde é que a gente tira esse otimismo, porque foi o lugar que foi a primeira colônia de pescadores da cidade, mas lá é um negócio que, né, Jesus anda naquela água, onde fica ali a única saída, né? E assim, você tem uma cena lá que é memorável, que é um dos pedaços, sei lá, uma instalação enorme lá no tratamento de esgoto das águas do Rio, né? Que vai saindo uma água fétida ali até a Baía de Guanabara. Assim, são cenas profundamente distópicas, né, desse mundo do antropoceno. E, ao mesmo tempo, né, você tem, né, esse passado idílico, né, dessa praia que deixou de existir. Né? Você tem várias praias que deixaram de existir. Então, 5 minutos. Né? Tá, então, eu vou só dar uma mostradinha aqui no site. Ai, droga. Dar uma mostradinha aqui no site para vocês, porque é isso, né? Isso aqui são as provocações que eu consigo lançar para o nosso debate. Também não é o caso da gente exaurir aqui o próprio site, né? Mas eu queria que vocês dessem uma olhada. E desculpa, a gente não tinha, né, ninguém tão profissional de design na equipe, então já fica o convite para a ESD, para quando a gente for extrapolar do Águas do Caju para o Águas do Rio, que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, né? A gente poder contar com parceria de designers que sabem o que estão fazendo, mas isso aqui a gente justamente propôs, inclusive, para a FAPERJ como um projeto piloto, né? Porque tem uma experimentação de pensar as narrativas, né? De pensar essa questão da interface do próprio design, mas também foram pequenos filmes, tem vários curtas aqui que vão contando as histórias, e nada disso aqui foi roteirizado, tudo foi construído junto com um coletivo que tem lá que se chama Caju Cultural, que é, assim, das coisas mais maravilhosas que existem nessa cidade, né? Então, eu vou mostrar muito rápido para vocês, né? Eu nem, assim, nem falei do lugar, da coisa mais famosa do Caju, né? Que é uma coisa que muito curiosa, que desde que eu comecei a fazer trabalho de campo no Caju, é aquela coisa, alguém te liga, hoje em dia ninguém fala, oi, tudo bem? Fala, oi, onde você está? Oi, onde você está? Estou no Caju. Quem morreu? Né? Porque o Caju é um bairro que é completamente invisibilizado por aquele cemitério gigantesco que fica ali, né? Então, e é isso, tem mais de 30 mil pessoas morando ali, segundo o censo, não chega a isso, mas, né, com contagens do próprio posto de saúde e tal, tem umas 50 mil pessoas que moram dentro desse bairro, que é completamente invisibilizado e que tem essa história, né? Então, tinha uma demanda local muito grande dessa história ser contada e dela ser ensinada para as crianças. Então, por isso que a gente pensou, né, nesse site que com vídeos curtos, que a gente também fez uma pesquisa em acervos, então a gente tem, né, a gente escolheu 5 pontos do bairro e todos eles, né, têm assim alguma entrada aqui para documentos históricos, para que possa ser usado em sala de aula, para que as crianças, né, vejam um pouco, né, do que foi isso. A gente fez algumas imagens em 360. Essa daqui é a da casa de banho. Então isso aqui é o que é a casa de banho hoje em dia, um lugar que passa carreta sem parar, né? O Caju. Ah, esse som aqui nem tá ruim, né, Milene? Esse som aqui tocou. Que coisa! É... Exatamente, exatamente. Então, né, assim, eu queria deixar aqui, eu convido vocês todos a entrarem, né? Eu vou só passar aqui a introdução, porque essa introdução também é uma coisa meio tosca, mas que mostra, eu acho, o potencial do que a gente conseguiria fazer com essas imagens, né? Uma vez que esse pequeno piloto seja ampliado, né? Mas a introdução é muito interessante, que mostra essa dimensão dos aterros, né? Na cidade do Rio, que também é uma coisa que a gente esquece, fala tanto da natureza e a natureza toda aterrada, né? Então, isso aqui é uma imagem feita de drone. Hoje em dia, né, lá do alto do Caju, ali o cemitério, ali no cantinho aqui, né, gigantesco. E isso aí, né, são desses sucessivos aterros, quando foi construída a ponte, uma coisa enorme, né? Isso era o que era o Caju originalmente. Acabou, acabaram os 2 estaleiros que tinham lá, acabou isso tudo. Então também tem, né? Eu tenho região portuária. Ou seja, dos bairros que mais arrecada dinheiro para a cidade e é um dos lugares também mais abandonados da cidade. Então, né, tem essa coisa dessa invisibilidade de tantos processos ali
E a gente espera, né, que esse projeto aqui funcione, né, de um lado, para tentar pensar nessas alternativas de modos de pensar a história do Rio, de pensar esses outros lugares, de tentar pensar a história do Rio pelas águas, mas também, por outro lado, da gente fazer produtos, né, que, né, os bairros possam usar, que as pessoas possam usar, e que parece que as crianças nas escolas têm curtido, né? A gente fez, inclusive, a introdução está ali de fora, porque a gente desenhou para funcionar no celular, que é como as pessoas gostam de acessar. Então, enfim, deixo aí o convite para vocês também em algum momento conhecerem e, quem sabe, na próxima coisa, ajudarem a gente a fazer um negócio mais bonito. Mas é isso. Obrigada, gente. 20 minutos.